Pode Envelhecer, o podcast que debate o envelhecimento com você. Meu nome é Dineia, faço parte do Gerovida e também sou pedagoga e também tenho uns 72 anos, tenho 1,5 m, sou morena, como você disse, e cabelo já grisalho. Meu nome é Reginaldo José de Lima, tenho 72 quilos, tenho 1,64 m, sou negro e participo da Gerovida há 2 anos e meio. Quantas vezes você já viu uma pessoa idosa sendo protagonista em um programa de TV, uma série ou até mesmo uma campanha publicitária? Nos últimos anos, o debate sobre a representatividade ganhou cada vez mais espaço. Pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, e PCDs começaram a conquistar, ainda que tardiamente, seus locais de fala e de visibilidade na mídia. Mas, quando o assunto é envelhecimento, parece que o tempo parou. A pessoa idosa, na maioria das vezes, parece ligada à fragilidade, à dependência e ao cuidado, ou então de forma cômica e estereotipada. Isso quando aparece. Mas envelhecer não é sinônimo de parar, de deixar de sonhar ou de deixar de contribuir. O envelhecimento é parte da vida e deveria ser tratado assim também na mídia, porque invisibilizar corpos mais velhos é uma forma silenciosa de reforçar preconceitos, e o nome disso é etarismo. Eu sou Bianca Morim. Eu sou Otávio Gaudêncio. E você acompanha agora mais um episódio do Pode Envelhecer. Hoje a gente conversa sobre a representatividade dos idosos na mídia. Esse episódio é fruto de uma vivência que partiu da disciplina de Projeto Integrador 2, do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Durante 5 semanas, nós visitamos e recebemos integrantes do Grupo Gerovida na sala de aula. A associação é uma iniciativa da nossa convidada do episódio anterior, Valéria Rodrigues, a presidente do grupo. Eles oferecem atividades físicas e educativas a pessoas idosas. O objetivo do nosso projeto foi entender como os idosos enxergam o envelhecer na mídia e como se sentem representados. Nós também conversamos sobre os desafios relacionados às ferramentas tecnológicas, para ensiná-los a fazer uso delas. Foi lá que a gente entendeu na prática como escutar e ser escutado por pessoas mais velhas pode mudar a nossa percepção de tempo, de memória e de presença. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos Aline Grego e Mariana Lins, 2 mulheres com trajetórias acadêmicas e profissionais dedicadas à comunicação, à cultura e à educação, e que também vivem e pensam sobre o envelhecimento de formas distintas, mas complementares. Sejam bem-vindas. Meu nome é Mariana Lins, eu sou jornalista, com doutorado em comunicação pela UFPE, graduação aqui pela Católica em jornalismo. Bom, meu nome é Aline Grego, sou também jornalista, professora, graduada em jornalismo pela Católica, ontem. Doutorado em comunicação e semiótica, pós-doutorado em comunicação e cultura. Nos dias de hoje, é comum nos depararmos com pautas de representatividade. Cada vez mais vem se tornando comum a gente ver pessoas de diferentes cores, crenças e sexualidades presentes na mídia. Porém, a questão etária também é uma pauta necessária. Ouvimos alguns idosos sobre o assunto. O que me chama mais a atenção é a parte, o rosto das pessoas. A gente percebe que elas estão mais felizes, estão mais alegres, estão mais dispostas. Você vê hoje... Antigamente, para todo idoso para se levantar, para se pegar na cadeira para se levantar. Hoje tem idoso que pega assim e se levanta e vai embora, faz suas coisas, tem a sua independência. Sim, agora eu me represento numa pessoa que tem a alegria de viver, já está mais velha do que eu, é Suzana Vieira. Pense numa atriz que eu gosto. Na parte de jornalismo, eu me inspirava muito em 2 pessoas. Era a Glória Maria. E aqui de Pernambuco era aquela Graça Araújo. 2 pessoas que, para mim, um jeito, um charme de se comunicar, de transmitir. Eu era fã delas. De programas jornalísticos a novelas e transmissões diversas, os espaços vêm sendo cada vez mais democráticos e livres. Entretanto,
ainda existem parcelas da sociedade que não se veem totalmente representadas. Tem muita maquiagem. Tem muita tem maquiagem. tem Isso muito. Tem. é um negócio sensacional. Se você não prestar atenção realmente do que é que está ocorrendo ali, você é gato por lebre. Vamos conversar com as nossas convidadas? Bom, então vamos para a primeira pergunta. Dentro do atual contexto midiático, como vocês percebem essa representação da pessoa idosa? Está evoluindo ou ainda segue atrelada a certos estereótipos? Eu acho que a mídia ela acaba sendo muito um espelho do que a gente vê na própria sociedade, né? Primeiro, a gente não pode perder de vista o fato da população estar envelhecendo. Então, o número de pessoas idosas que a gente vê nas ruas, em atividades, participando de convivências, de comemorações familiares ou mesmo de amigos, é maior do que, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás. A mídia, de uma certa forma, hoje, eu diria que ela está sendo obrigada a se voltar para este tema também. No último censo, esse último censo que foi feito, né, em 2022, nossa população ficou, né, lá registrado que a nossa população tem pelo menos 14% de pessoas com mais de 60 anos, enfim, pessoas consideradas idosas, ou seja, nessa faixa etária. São 14% agora. Até 2030, a expectativa é que esse número chegue a 20% da população. Estamos falando de quase um quarto da população. Porque essas pessoas estão envelhecendo, isso causa um impacto político, social, econômico fortíssimo. E assim, é isso. A mídia está sendo forçada a olhar para essa população, não por generosidade, porque agora os idosos precisam ser vistos. Não. Os idosos são uma força, um braço dessa economia que está muito ameaçada. E, na opinião de vocês, qual seria a importância que o jornalismo tem em representar essas pessoas idosas no meio da comunicação? Por mais que muitos queiram negar, a imprensa ainda é uma mediação importante entre sociedade, governantes e instituições. Isso é fundamental. Então, é o lugar, é o espaço mesmo. É como se diz, é a praça pública da discussão, né, do debate. Mas que a gente encontre de verdade pessoas que já têm uma experiência, que são considerados profissionais éticos, profissionais responsáveis, profissionais que têm resultados e produtos, que estão à frente de produtos e que já têm uma idade, quer dizer, que já são também considerados pessoas idosas, que eles de fato apareçam, né? Que eles sejam protagonistas. E isso ainda não se está sabendo lidar, nem a própria sociedade e muito menos a mídia, porque durante muito tempo, e ainda ela é muito, é refém da ditadura do belo, do jovem, da vivacidade. Falando assim do ponto de vista do exercício da profissão, né, enquanto a Aline falava, assim, eu fiquei lembrando, né, você olhar uma foto de uma redação de jornal, de TV, enfim, de um grande veículo de comunicação, é muito difícil você contar quantas pessoas com mais de 40, 50 anos, nem estou falando assim idosos, estou falando de 40, 50 anos, né? E são essas pessoas também que nos layoffs, né, as demissões e tal, essas pessoas, esses profissionais é que são descartados, primeiramente. Então, assim, são redações muito jovens e a gente vê que o impacto disso, né, diariamente é numa queda de qualidade, muitas vezes, de produtos jornalísticos. Então, porque, claro, você não pode exigir de uma pessoa de, sei lá, 20, 30 anos que ela tenha bagagem, conhecimento, repertório de uma pessoa com mais idade. Então, claramente, as coisas vão ser moldadas de acordo com a realidade dela. E é importante a gente pensar, do ponto de vista também de profissionalização, enfim, dentro da nossa área, uma intergeracionalidade, porque eu acho que é o caminho.
né? Porque todo mundo vai ser beneficiado, né? A pessoa mais velha que vai ter o contato com, enfim, atualizações de repertório, e a pessoa que está começando, obviamente, vai ter esse intercâmbio, e que eu imagino que vai ser rico para todo mundo. Então, assim, eu acho que o papel do jornalismo, já que a gente trabalha com a realidade, é trazê-la, né? Mediá-la da melhor forma possível. Então, assim, o papel da mídia também entra, assim, só para fechar esse raciocínio. Essa cobrança, né? Essa cobrança, essa visibilização. Por isso que eu digo, temos que mostrar todas as velhices que existem. Porque no momento que você só coloca a velhice, né, a boa velhice, bem-sucedida, não sei o quê, entra também essa impressão de que, ora, tá todo mundo super bem. Esse é o papel da mídia, eu acho, como ferramenta de mudança social mesmo. Como vocês veem que o envelhecimento é tratado? Isso tanto nas produções de audiovisuais quanto nas sonoras. Como vocês enxergam esse mundo? Do ponto de vista da música, eu vejo que hoje a gente vem tendo uma mudança de paradigma nesse sentido. Eu acho que as cantoras estão podendo envelhecer em atividade, ou pelo menos prolongar a carreira. Hoje você consegue visualizar isso. Mas eu tenho percebido paralelamente, nos últimos 2 anos, uma redução novamente desses artistas, para poder compensar um outro problema que a mídia também não dá conta, que é a representatividade racial e a representatividade de gêneros. Então, é como se ela fosse obrigada a ter pequenos percentuais para dar as cotas, né? Chamadas cotas, e está tendo que rever essa participação de pessoas com mais anos de experiência nas telas, né? Então, é como se houvesse uma troca de quem é que vai ganhar esse espaço. Como a melhora na representação do envelhecimento na mídia pode impactar a autoestima e a vida da pessoa idosa? Isso causa uma identificação, isso é importantíssimo. Então, assim, é melhor a autoestima, claro, porque você se vê, nossa, tem uma pessoa igual a mim que está também, né, ganhando projeção. Se reconhece. Você se reconhece, né? Então, assim, estamos engateando ainda. Então, essa mesma mídia que construiu essas imagens, essa mesma mídia tem que rever seu trajeto e pensar como desconstruir também. Você se projeta num filme, você se projeta numa história, mas como é que você vai se projetar se você não está encontrando pares que lhe representem visualmente também, que lhe representem como comportamento? Mas falando agora na questão do aprendizado do jornalista, desde a época da graduação de vocês até hoje, tem alguma diferença no qual o jornalista que vem para o mercado, ele aprende uma maneira diferente de tratar o envelhecimento? Como vocês enxergariam isso? Curiosamente, quando eu fiz jornalismo, nós éramos, na turma, em sala de aula, o inverso. Os jovens era minoria, tinha essas relações de idades que foram se modificando, o jornalismo foi ficando cada vez mais um curso em que jovens é que procuravam ser aquelas pessoas com mais maturidade, com outras experiências, foram ficando mais raras no curso e mais gente muito jovem entrando, muito pelo fascínio, primeiro da televisão, eu diria, depois o fascínio da internet e das redes sociais, atraídas nesse quesito. Eu percebi isso em sala de aula como professora. Essa compreensão de que sim, a gente muda, o corpo muda, o pensamento muda, mas a iniciativa e a capacidade de se relacionar, a relação que você falou, intergeracional, ela é possível. Ela é possível a qualquer tempo e em qualquer momento. Muito rica, né? E riquíssima. Temos tempos diferentes? Com certeza. Teremos andares, teremos falas, teremos tudo muito diferente. Mas todos aprendem com isso, né? Todos aprendem que você, no seu tempo, na sua velocidade, você vai conquistar também espaços. Bom, Mariana, Aline,
Foi um prazer ter vocês aqui. Infelizmente o tempo da gente acabou, mas a gente queria agradecer pela participação de vocês. A gente também queria agradecer ao Geron Vida pela experiência que nós vivemos com eles ao longo dessas 5 semanas. Para você que nos acompanhou, o nosso abraço. E a gente te espera no próximo episódio em mais um Pode Envelhecer. Com apresentação e roteiro elaborados por Otávio Gaudêncio e Bianca Morim. Produção de Letícia Cavalcante e Dorothy Lira. Edição de áudio por Marcos Gordinho. Apoio e revisão de Caroline Rangel e Mariana Nepomuceno. Agradecimentos a todos os entrevistados e ouvintes. Até o próximo episódio de Pode Envelhecer.